Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando de hoje vai falar sobre drogas, dependência, compulsão, tudo relacionado às drogas ilícitas no Brasil e internacionalmente. Estamos aqui com o Dr. Ronaldo Laranjeira, ele que é PhD, né, pela Universidade de Londres, é professor titular de psiquiatria da Unifesp e também é diretor da clínica, diretor clínico da Clínica Egressos. É isso, doutor? Tá certo o seu currículo aqui? Isso. Resumo, né? É um prazer receber o senhor aqui, né? E o que o mundo hoje, né, tem mais problemas é justamente psicológicos, né? O que mais afeta as pessoas hoje, além da estafa, são as medicações, né? E principalmente as drogas que a gente vê hoje, que tem uma facilidade de manuseio e de compra no Brasil hoje, né? Como que o senhor vê essa realidade e como que, né, a psiquiatria trata tudo isso? Eu acho assim, que um dos fatores, obviamente, que foi muito significativo nos últimos anos foi a própria pandemia, né? O efeito da pandemia em termos da saúde mental do mundo foi muito impactante, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, né, que nós ficamos 2 anos sem aula, né? Por exemplo, as crianças ficaram 2 anos sem ir na escola, né? E na escola você aprende não só geografia, você aprende a interagir, você aprende a namorar, você aprende a se defender, você aprende a obedecer e desobedecer os professores, né? Você aprende um monte de coisa muito crítico, né, no desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, essa falta de experiência social, mais do que de conteúdo, né? Mas o conteúdo também é muito significativo, logicamente, mas produziu ansiedade, produziu depressão, aumentando taxas de suicídio entre jovens, né? Aumentando o consumo de drogas, aumento, por exemplo, de autolesão, somente em mulher e meninas. Então, a pandemia, nós estamos ainda numa fase de rescaldo do ponto de vista do impacto de saúde mental da pandemia, né? Todas as famílias foram afetadas, a minha, né, e de todas as pessoas que eu conheço, houve um sofrimento mental que nós ainda estamos, o aumento de procura da psiquiatria, da psicologia, de algum tipo de ajuda, né, aumentou muito aí no último ano, 2 anos, né? Então, a psiquiatria... Então, eu acho que, concordando com o que você falou, né, quer dizer, os transtornos mentais, de uma maneira geral, passaram, né, subiram na lista dos problemas de saúde que acabam incapacitando as pessoas, né? Esse é o maior problema, né? A pessoa sofre, né? Mas também acaba se incapacitando, às vezes, para o estudo, para o trabalho. Então, infelizmente, as doenças mentais são uma das que mais levam à incapacitação, né? E é por isso que é sempre uma doença complexa e que requer um tratamento mais rápido e, infelizmente, mesmo no setor público, nós ainda precisamos andar muito, né, para que possamos socorrer o mais rápido possível essas pessoas, especialmente os adolescentes, crianças e adolescentes, né? Então, nós temos ainda uma estrutura muito frágil, né, de saúde mental no sistema público de saúde, né? Então, a pandemia veio realçar essa limitação, né? Então, acho que esse é o contexto, né, que a gente vai colocar o debate aí das drogas, ele é importante, né? A gente saber que isso realmente deu um tom, não só aqui no Brasil, mas em muitos países, na maioria dos países, né? Mas o Brasil, por algumas peculiaridades, né, especialmente por, como eu falei, dos 2 anos sem as crianças ir na escola, porque isso não é possível. Na Suécia,
não se perdeu um dia de escola, né? E os professores foram os dos grupos sociais que menos tiveram o impacto do Covid, né? Então, às vezes, você vai olhar as experiências internacionais da resposta da sociedade ao Covid e você vê essas diferenças brutais que, lógico que aí não adianta ficar lamentando muito o que aconteceu, né? Mas tem que se preparar para essa onda aí de sofrimento psicológico e psiquiátrico que está vindo, né? E dentro desse contexto, né, quer dizer, o uso de drogas é um fenômeno internacional, né? O tráfico ali é internacionalizado, né? Os cartéis de drogas, né? Os grupos que gerenciam o crime organizado são internacionais, pode ser local, né? Quer dizer, você tem o PCC aqui no Brasil, mas você tem vários grupos na Colômbia, você tem vários grupos no México, vários outros países aqui da América Latina tem grupos, né? Que muitas vezes colaboram, competem. Na África também tem, nos Estados Unidos tem, na Europa também, no sul da Europa ali, você tem grupos substanciais de tráfico. Então, o tráfico ele é internacionalizado, né? Mas não quer dizer que os países eles sofram igualmente com as drogas, né? Nos Estados Unidos... Depende culturalmente, né, doutor? Oi? Culturalmente, cada um vai lidar de uma maneira. Não adianta usar a mesma fórmula para todo mundo que não vai dar certo, né? É que nem orientação médica para medicação, de 8 em 8 horas, tal dosagem para cada pessoa. Não adianta a gente seguir a mesma fórmula, né? Aí você vê realmente no mundo, né? Apesar que o mundo está contaminado pela droga, né? Mas os países têm impactos distintos de acordo com as suas culturas, né? O exemplo extremo, tem droga no Japão, né? Tem, mas muito pouco, né? Comparando, você vê alguém consumindo drogas no Japão? Difícil. Então, você não tem essa tolerância, né? E vários países ali daquela região, né? A tolerância é baixa, né? Quer seja nos países islâmicos, né? Você não vai ver, sabe? Na última Copa do Mundo, as pessoas tinham dificuldade de tomar uma cerveja, né? no Catar, né? Mas essa é uma cultura, e às vezes se mistura a cultura e a religião, né? No caso do Japão, é a cultura japonesa, né? No caso do Catar dos países árabes, é a religião islâmica, que é muçulmana, que não flerta muito com o descontrole, né? Que quer seja produzido pelo álcool ou pelas drogas, né? Mas mesmo os países como a China, né, que também é diferente da China, Japão, os países árabes e mesmo os países escandinavos, né, países bem distintos, culturas muito distintas, religiões muito distintas, e que não são de jeito nenhum contaminadas pelo tráfico, ou pelo consumo, ou até mesmo pelo debate da legalização. Isso desses países não é um assunto. Infelizmente, nós estamos sendo contaminados pela legalização que ocorreu nos Estados Unidos e Canadá, que estão pagando um preço muito alto pela essa legalização, né? Eu tenho dito isso, que nos Estados Unidos 44% dos jovens estão usando maconha, né? No Brasil, esse número é ao redor de 10%, 12%. É isso que os nossos estudos mostram, né? Então, a gente vai adotar a mesma política americana e chegar e quadruplicar os usuários de maconha, por exemplo, e outras drogas. Eu não vejo que se seguir o pior país em termos de política de drogas, porque isso aumentou dessa sobremaneira o consumo entre jovens e, além disso, aumentou o tráfico de drogas, né? Nos Estados Unidos o tráfico de drogas piorou. Mesmo os primeiros estados a legalizar a maconha foi a Califórnia, e o crime organizado da Califórnia piorou muito,
né? Atualmente, já a maconha é a sexta plantação que ocorre nos Estados Unidos, né? Então, planta-se mais maconha do que outros produtos, né? Então, mesmo no norte da Califórnia, o negócio, assim, invadiram os parques públicos plantando maconha, né? É o que vai acontecer no Brasil se você caminhar nessa direção. As terras indígenas que estamos debatendo aí infindavelmente, elas vão ser plantadas, né, de maconha e outras drogas aí, né? E não só as terras indígenas, mas se nós temos Brasil, o que não falta é terra, né? Mas então seria desastroso, no meu ponto de vista, se você tolerasse esse tipo de ativismo aí que quer ser o Supremo Tribunal Federal, vários jornais, várias mídias que defendem a legalização. Tem o direito de defender, né? Mas a sociedade civil também tem o direito de não querer, né, que se legalize produtos que têm o potencial de causar malefícios para várias gerações. É o que vai acontecer e já está acontecendo nos Estados Unidos, eu insisto nesse aspecto, né? Se você for para os Estados Unidos, você vai ver as pessoas fumando maconha no shopping center, nas escolas, né? Virou né, nas ruas. E se é isso que a sociedade brasileira quer, você pode fazer isso. Mas nos Estados Unidos, essa decisão foi feita ao longo de mais de 20 anos, né? Esse debate nos Estados Unidos é mais de 20 anos que existe um debate, plebiscitos sobre isso. Os primeiros plebiscitos foi feito exatamente na Califórnia, se ia flexibilizar as leis, né? Mas foi um debate público através de plebiscitos, né? Aqui no Brasil, o pessoal que defende a legalização está querendo ir para essa via do Supremo Tribunal Federal. É uma via ilegítima, no meu modo de ver, você através de canetadas de 11 ministros que não entendem nada de dependência química, e eu me dei o trabalho de ler os votos dos 5 ministros que votaram favorável à legalização. Eu tenho vergonha, né? Já falei isso várias vezes, tenho vergonha de ler esses votos desses ministros que não entendem nada de um assunto e estariam impactando a vida de várias gerações de brasileiros. Eu sou daqueles que me recuso a aceitar isso tacitamente, que um grupo de pessoas que podem entender muito de lei, mas não entende nada de saúde pública e não tem compromisso mesmo com as pessoas, né, com os eleitores, com os cidadãos, que se você fizer, aí você poderia fazer um plebiscito. Essa coisa é tão importante, né, que tem que fazer plebiscito. Os assuntos espinhosos, né, tem que ser, às vezes não vai ser só na base do debate. O debate vai informar as pessoas a respeito do assunto, né, mas às vezes vai porque essa lei que está vigindo no Brasil, ela passou pelo Congresso Nacional 2 vezes, né? Então, não é que o Congresso foi omisso em relação a esse assunto. O Congresso pode ter sido omisso em relação a vários assuntos, né? Eu preciso defender o Congresso aqui. Mas em relação à lei de drogas, ele passou 2 vezes pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 2 vezes pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Foi votado por unanimidade no Senado, né? Tinha sido votado 2 vezes também na Câmara. Então, quer dizer, o Congresso Nacional votou, né, de acordo com as convicções dos eleitores, das pessoas que estão lá no Congresso Nacional, né? Então, não é que é uma lei que foi negligenciada pelo Congresso e aí o Supremo Tribunal Federal tem que ativamente corrigir um problema de saúde pública em decorrência da omissão do Legislativo. Não é verdade isso. Teve mais de
sem audiências públicas pelo Brasil inteiro antes desse debate dessa lei, há 15 anos. Eu participei de um bom sem número dessas audiências públicas. Todas as capitais fizeram audiências públicas. Então, essa é uma lei, né, que foi bem debatida. Em nenhum lugar que eu fui participar de audiências públicas tinha um grupo significativo defendendo a legalização. Não tinha. Muito pouco. Acho que sempre tem as pessoas, mas num palco público, né, a articulação do setor de legalização não se manifesta tão claramente. Né? O que está se fazendo é que as pessoas que defendem a legalização sabem que no Congresso uma lei dessa não passa, né? Não tem como o Congresso mudar o que ele já votou, né? Então, as pessoas que defendem a legalização sabem que no Congresso uma lei, a mudança de uma lei não vai passar, e aí estão querendo usar a via do Supremo Tribunal Federal para impor uma mudança legislativa sem a aprovação dos meios democráticos, né? Que é onde os eleitores votaram pelos deputados e senadores. Né? Eles têm legitimidade de mudar leis que vão causar impacto e que são leis que são contenciosas, são leis difíceis. Né? Então, ou vai se fazer só um plebiscito, né? Aqui nem, sei lá, pessoas podem ser favoráveis ao aborto ou não, por exemplo. É outro assunto difícil. A sociedade americana foi e voltou em relação ao aborto, né? Mas esses assuntos que não têm, né, muito divisível, né, na sociedade, tem que ou o Congresso julga ou faz o plebiscito, né? E doutor, é visto que as drogas legais que a gente tem já causam um estrago tão grande, né? Principalmente o álcool, o cigarro e os medicamentos, né? Que passaram a ser controlados mais recentemente, justamente pelo uso desenfreado dessas drogas lícitas, né? Então, elas normalmente, né, com raras exceções, são a entrada para o restante das drogas mais pesadas, né? Mas o álcool também nós temos muitas mortes, muitas sequelas mentais pelo uso da dependência do álcool e aí também do cigarro, temos tantas consequências, né? E da droga ilícita também, não vejo diferente a forma que a consequência do uso dela, né? Tem assim um resumo, né, da própria Organização Mundial de Saúde, das pesquisas de mais de 50 anos, né? Assim, quanto mais fácil você ter acesso a uma substância, né, e mais barata ela for, maior o custo social. Então, quando você legaliza, por isso que as drogas legalizadas, você pegar só o álcool e o cigarro, é de longe que produz maior prejuízo social. O álcool, prejuízo familiar, prejuízo no trabalho, prejuízo nos acidentes, violência. O álcool está relacionado com tudo isso. Então, o custo social do álcool é muito grande, né? Mesmo que é um produto que gera muito imposto e tudo mais, e as pessoas vão nos bares e sustentam muito dos bares e restaurantes, mas se você colocar no balanço do álcool, é negativo, né, para a sociedade. E isso não sou eu que falo como médico. O próprio Banco Mundial, né, que ele pode ser acusado de tudo, mas mesmo de ser um órgão ativista, né? Se você entrar na página do Banco Mundial, você vai ver que uma análise idônea do álcool, ele fala que o álcool é um dos poucos produtos que tem um ganho negativo, né, para a sociedade. Você pode cobrar impostos, mas o gasto de saúde, o gasto de violência, o gasto jurídico, o gasto de abandono de crianças, violência com crianças, você vai colocando tudo isso. Esse estudo já foi feito, né?
e mostra que o álcool é realmente a droga que produz esse tipo de custo, né? Então, apesar de ser tolerada culturalmente, né? Mas as ações das empresas de álcool visam o lucro e estão um pouco se lixando para o custo social de como o produto é vendido e consumido. E mesma coisa a indústria do tabaco, né? Quer dizer, você não precisa, em termos de mortalidade, né? Nos últimos 100 anos, né? Você tem 100 anos de pesquisas com a indústria do tabaco para ver que uma das coisas que mais matou, né, no ponto de vista da saúde pública, foi o fato de ser fumante, né? O maior aumento de número de casos de câncer, por exemplo, só ocorreu por causa que as pessoas fumaram por anos e anos, né? Então, o cigarro, né, ele é quase que uma caricatura de um produto que causou tanto prejuízo, e ainda causa, né? No Brasil, nós diminuímos o número de fumantes, né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos 30% de fumantes na sociedade brasileira. Agora estamos em 12%. Então, é uma história de sucesso, por um lado, houve uma diminuição substancial do número de fumantes, né? Mas o preço que a gente pagou, não tem família que não foi afetada por algum fumante que viveu menos, né? E o fumante vive, em média, 17 anos menos, né, do que viveria se não fosse fumante, né? Então, o cigarro, eu insisto, é quase que uma caricatura, um dos piores produtos já inventados pela espécie humana, né? Então, você vê, essas duas drogas, elas causaram já isso, você não precisa, né, você não precisa ser nenhum expert para você ver o quanto que de custo social que o álcool e o cigarro causaram no último século, né, no Brasil e no mundo, né? E seguem causando, doutor. Oi? Seguem causando, né? Principalmente porque Segue são causando. O responsáveis. álcool não mudou muito. Talvez o cigarro tenha diminuído o número de fumantes, né? Mas ainda é um número substancial e esses que continuam fumando, né? Eles ainda vão pagar um preço alto, né? A gente sabe disso. Então, nunca é demais a gente lembrar do custo, né, pessoal, né, da perda de vida, aumento de doenças que o cigarro causa, né? Então, quer dizer, as duas drogas legais, elas são de longe as que mais causam, né, prejuízo, né? Agora, você querer legalizar uma terceira droga que está em processo de transformação constante, né? A maconha, mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma ingenuidade ou ignorância que falar que vai se tolerar 30, 40, 60 gramas de maconha e isso não se transformar mais crime, né? Mas é não entender que a maconha é um produto dinâmico, né? Um produto que, sei lá, na década de 60 você tinha um cigarrinho de maconha que era um cigarrinho fraco, né? Ainda tem as maconhas de má qualidade, que ainda é uma maconha fraca, né? Mas hoje em dia você tem maconhas mais fortes, né, como o skunk, haxixe. O skunk chega a 20%, né, quando o cigarrinho de maconha lá mais fraquinho é 2, 3% do princípio ativo da maconha, o THC, né? E o skunk tem 20%. O que muda completamente o impacto biológico no cérebro, somente de adolescentes. É outra droga, né? Se usar skunk. Né? Eu atendo muitos usuários de maconha na minha clínica, né? E assim, o cara fala, eu uso 8 cigarros de skunk. Esse cara fica completamente desconectado, né? Você não vai ter uma vida produtiva fumando 5, 6 baseados do skunk, né? Então, as pessoas têm que entender que a maconha, dependendo de que tipo de maconha nós estamos falando, ela é outra droga, né? E o extremo disso, eu tenho sempre mencionado, que seria o cigarro eletrônico de maconha, né, que tem uma concentração de 80%, 90%, 100% de THC, que é o princípio ativo.
E esse é um produto que já existe. Nos Estados Unidos ele é bem usado e vamos ser invadidos aqui pelo cigarro eletrônico da maconha. Eu estou cantando essa bola já faz alguns anos, né? Porque a tecnologia está aí, né? Quer dizer, não, vai ser usada. Aqui, possivelmente, o tráfico ainda não tem o interesse em vender cigarro eletrônico de maconha, porque ele ainda se beneficia vendendo, né, porções de maconha, né? Mas esse tráfico, do meu modo de ver, ele vai continuar, mas ele vai progressivamente ser substituído por um tráfico de cigarros eletrônicos de maconha, que talvez tenha um ganho, talvez até menor, né, porque, do que a maconha vendida no varejinho, né, do pequeno tráfico, né? Então, essa lógica do mercado da droga, no mercado dos fornecedores, né, ela é um mercado bem estabelecido, né? Você planta lá grandes plantações de maconha no Paraguai, sei lá, né? Ou até no polígono da maconha lá no Nordeste, você transporta. É uma operação grande, né? Porque a maconha você precisa de grandes volumes, né? Mas vai chegar uma hora em que algum setor do tráfico vai se interessar pelo mercado de cigarros eletrônicos de maconha, e aí eu acho que vai mudar completamente, né, o panorama do acesso da maconha. Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que isso vai demorar um mês, ou um ano, 5 anos, não sei, mas nesse horizonte vai mudar substancialmente. E nisso, essa discussão do Supremo Tribunal Federal passa ao largo, né, passa longe dessa complexização, né, do mercado de drogas, no caso da maconha, né? Eles não entendem esse dinamismo do mercado. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da cocaína, né? Há milhares de anos lá que os incas, lá, nos Alpes, nos Andes, usavam chá de cocaína, né? Até hoje, você vai na Bolívia, você vai tomar lá chá de cocaína, como tem um efeito levemente estimulante, né? Mas depois que sintetizaram a cocaína, né, no começo do século passado, há 100 e poucos anos atrás, aí as pessoas começaram a injetar a cocaína, né, ou a cheirar a cocaína, né, que tem um efeito, né, e ficou por várias décadas que era uma droga cara e não muita gente usando ainda, mas na década de 70, né, mudou isso e começou-se a produzir maiores volumes de cocaína, o preço da cocaína baixou substancialmente, e aí até que inventaram o crack. O crack nada mais é do que uma cocaína que você pode fumar, né? Quer dizer, é a mesma cocaína que os índios lá usavam lá por milênios, mas o crack é outra droga e você usar crack tem um impacto substancial na sua vida. É o que vai acontecer com a maconha, né? Então, as pessoas ainda estão nessa visão meio romântica da maconha como uma droga que dá um torporzinho, dá um efeitozinho e fica por isso mesmo. Isso aí já foi, né? Quer dizer, eu não... Como psiquiatra, sou psiquiatra, né? Então, eu vejo as pessoas fumando uma quantidade de maconha e já vendo pessoas com prejuízo de memória, pessoas jovens, né? Nem vou falar não nem tanto preocupação de saúde pública dos tiozinhos que fumam maconha, né? Aqueles caras de 40 anos, 50 anos que estão fumando maconha. Esse cara não está no nível de preocupação da saúde, né? Deixa ele lá, ficar lá fumando a maconhinha dele lá em casa. Não me, esses que defendem a legalização atrás de uma mesa, né, atrás do computador. Esses aí, do ponto de vista de saúde pública, é relevante. Eles vão ter problemas cardiovasculares, vão morrer mais cedo, eventualmente vão ter uma demência mais cedo, mas não é uma prioridade de saúde pública no momento, né? Que a prioridade é você que o número substancial de adolescentes comecem a usar essas maconhas mais fortes,
é outro tipo de prioridade, né? Vai ser quando o adolescente que está o cérebro em formatação, né? O cérebro do adolescente dos 15 aos 25 anos, ele está se formatando para ser o cérebro do adulto, né? Se nessa fase do seu desenvolvimento você usar maconha, usar qualquer droga, mas estamos falando aqui da maconha, ele vai formatar de uma forma diferente. A memória vai ficar alterada, a atenção, a concentração, a capacidade de planejamento, de envolvimento em tarefas complexas, tem que ler, né? A gente chama isso de função executiva, né? Que é a capacidade de pensar, planejar e fazer uma coisa após a outra. O usuário de maconha ele fica, né? Mesmo que fume pouca maconha, tem estudos que mostram, mesmo se você usar 2 baseados, você vai ter essas funções cerebrais em prejuízo. E o seu prejuízo você vai diminuir o seu rendimento num mundo que é muito competitivo, né? Um mundo que você tem que estar esperto, você tem que estar incorporando novas informações com engajamento pessoal grande, né? O jovem tem que estar engajado, tem que criar ideias novas. Isso a maconha tira, né? E então essa que é a preocupação dessa lei do Supremo. Não vai facilitar, pode facilitar a vida lá para o tiozinho lá que fuma maconha de sábado à noite, sei lá, ou na sua casa, no recanto da sua casa, que realmente, eu repito, isso não me preocupa. Só acho meio triste, para falar a verdade, que as pessoas recorram a esse entorpecimento empobrecedor que a maconha dá. E as pessoas se acham muito inteligentes consumindo maconha e ficando entorpecidas e empobrecidas no processo cognitivo, né? Mas tudo bem, fica lá para mim uma certa caricatura, né, das pessoas com esse nível de comportamento. O grande problema é que o que a gente faz com o adolescente, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? 44% dos adolescentes fumando maconha, o impacto, né, diminuição das pessoas que terminam o college nos Estados Unidos, que começam a se engajar no trabalho, está perdendo a competitividade, né, nos Estados Unidos e Canadá, né? Então, andando pelas ruas do Canadá, pelas ruas dos Estados Unidos, você vê isso, né? E quem vai impactar muito também na população mais pobre, né? Porque tudo bem, o cara que tem dinheiro, sei lá, se o pai tem dinheiro, ele vai viver da renda da família e tudo mais, mas o cara mais pobre que já não tem uma educação muito privilegiada, né, e fuma maconha, a perspectiva de autonomia financeira é baixa, né? Então, quem vai socorrer esses caras? Esses caras não vão ser socorridos pelo Estado, né, pelo sistema de saúde. Quem vai socorrer é a família, né? Eu sempre falo, para cada usuário de maconha tem 4 pessoas que vão dar apoio de alguma forma, ou vão sofrer as consequências do uso desse usuário de maconha. E é uma coisa que a gente tem visto muito, assim, o usuário de maconha começa a usar aos 14 anos, aí aos 20 anos tem um filho, né, sem trabalhar, sem estudar. Quem vai cuidar desse filho são os avós, né? E aí os avós têm que cuidar de um filho usuário de maconha e cuidar do neto fruto do usuário de maconha e que não vai prover para essa criança, né? Então é um problema que acaba é um novelo, né? Você acaba gerando aí vários fenômenos, mas esse do usuário de maconha, o usuário de drogas, da maneira geral, é muito impactante, né? Eu que converso com famílias regularmente, todo dia, né? E eu não canso de impactar, de me impactar e de ter, assim, sentir o peso que é ter um filho com usuário de drogas e que o impacto financeiro, o impacto de perspectiva de vida que essas famílias acabam carregando, e quando precisam de um cuidado de saúde mental mais complexo, não vai ter,
Se a família não tiver recurso financeiro para pagar um tratamento, ela vai ter dificuldade no serviço público de ter o socorro para um filho dependente químico, né? Então, esse é o contexto aí que a gente, né, tem que levar em conta quando esses aventureiros do Supremo Tribunal Federal querem fazer mudanças que vai impactar essa população e não essa a população necessitada e dos jovens, e não os tiozinhos da maconha, que eu não tenho muito o que falar sobre eles. E, doutor, ainda a gente tem aí outros tipos de drogas, né? Tem a pasta base, né? Que a pasta base, as drogas sintéticas, né? LSD e as demais. E recentemente, nos últimos anos, a garotada tem usado o narguilé, né? Que foi proibido em muitos locais e mostrou-se tão nocivo quanto o cigarro, né? Não, se a gente for abrir o panorama, né? Quer dizer, o Brasil é o segundo país consumidor em termos de cocaína, né? E crack, né? O pasta base, são vários produtos, subprodutos da própria cocaína, né? Então, o consumo de cocaína no Brasil realmente é substancial, né? O tráfico, ele se especializou também na distribuição bem feita e virou uma droga barata, né, também, né? Se a maconha é bem barata, né, no Brasil, quando eu falo em eventos internacionais, aí, que aqui na Cracolândia de São Paulo você pode comprar uma pedra aí por R$ 5, quer dizer, $1, né? Você compra uma pedra de crack, os caras falam, não acreditam, né? Os caras da Europa lá, acho que não é possível, né? É possível, é possível. Você vai hoje na Cracolândia lá, com R$ 5 você compra uma pedra, né? Pode ser pequena, pode ser maior, dependendo do traficante que você achar ali, né? Então, esse impacto, né, de você produzir uma droga poderosa e fácil de distribuição, né? Isso tem um impacto assim fenomenal, né? E no Brasil tem muito essa mistura também de álcool com cocaína, né? É um fenômeno muito forte aqui no Brasil, né? As pessoas saem para beber, por exemplo, classe média, né? Que saem para beber e ao final, né, de tomar umas cervejas com um amigo, tem a cocaína, né? O próprio, às vezes, bar fornece a cocaína, ou ligam, chamam delivery para trazer a cocaína como se fosse uma sobremesa dentro de um congraçamento, de tomar umas cervejas com os amigos. Mas esse fenômeno também é muito robusto, né, no Brasil, né? E então, por isso que vai ter um impacto se você legalizar o pequeno tráfico também. Você vai estar legalizando o sistema de delivery, né, das grandes cidades. Não, nem precisa ser grandes cidades, o sistema de delivery funciona bem, né? Motoboy, Uber, táxi, todo o sistema de entrega, né? Uma logística de entrega de droga muito sofisticada e muito eficiente, né? Então, E pois é não. engraçado, doutor, que a gente escuta a mesma história em São Paulo, a gente escuta aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Eu peguei Sim, um Uber algumas vezes, tanto aqui quanto lá, e eles relatando o mesmo risco deles pegarem pessoas que iam até esses locais para adquirir a droga ou iam entregar aqui, e era a mesma história de São Paulo. Eu falei, olha, a gente acha que está distante as coisas, mas a gente vê na rua, nas ruas, a quantidade de pessoas, usuárias, né, dependentes químicos em vários níveis, né, desde agressivos de atacarem carros até aqueles que já não conseguem mais pensar por si mesmo ou ter movimentos, né, desde que a internação compulsória mudou um pouco além, né, eu queria saber do senhor o pensamento sobre a internação compulsória. Só para fechar isso aí, esse sistema de delivery, de entrega de drogas, ele é no Brasil inteiro. Se você nas grandes cidades como Campo Grande também não é diferente de São Paulo. São Paulo são várias cidades juntas, né? Que é um retrato da maioria das cidades. Você vai para Salvador, você vai para o Nordeste inteiro, você vai para o Norte do Brasil, você vai ter isso aí, né? Você vai
né? Mesmo nos rincões da Amazônia, vai ter lá fontes de distribuição de cocaína, né, bem preservada, né? Então, isso é um fenômeno. O crime se organizou, né? As redes de distribuição das drogas, é muito eficiente no Brasil inteiro, né? Lógico que a droga tende a seguir o dinheiro, né? É por isso que se consome mais droga nos Estados Unidos, no Canadá, do que num país mais pobre. A droga tende a seguir o dinheiro, mas segue o dinheiro, mas às vezes o que é dinheiro no interior de São Paulo, que é uma área rica, né, cheio de tráfico há anos, né, o interior de São Paulo está tomado pelo tráfico, né? Então, isso acontece em todo o centro-oeste, no Brasil inteiro, mas porque mesmo o que a gente acha, existe algum mercado, né? Mesmo lá no Nordeste, em regiões mais pobres, no Norte, mas tem um mercado que vai beneficiar o pequeno traficante lá, que pode ser um troco a mais que a pessoa faz dentro do contexto econômico limitado, mesmo dos locais pobres, né? Então, esse fenômeno Agora, em relação à sua pergunta, quer dizer, o que a gente faz, né? Lógico que para a gente tentar contextualizar a solução, né? Aqui a gente está tendo aqui na região da Cracolândia, aqui em São Paulo, todo esse debate de internação compulsória, involuntária. Mas, assim, nós abrimos há 5 meses agora o que a gente chama hub, né? Um hub de cuidados em cocaína e crack, né? E estamos atendendo aí e internando 40 pessoas por dia, todas voluntárias. O que a gente fez simplesmente abrir um serviço no meio da Cracolândia, um serviço bem organizado, né? Com processos, protocolos, médicos, enfermeiras, psicólogas, né? Só abrir a porta de um serviço organizado, a gente está tirou literalmente esses 5 meses, em média, 40 pessoas todos os dias. Sai da rua, faz avaliação, né? Muitos com tuberculose, com sífilis, uma população de rua muito grave, né? E aí a maioria dessas pessoas, a totalidade quase, não precisou de internação involuntária. Se oferecer um caminho de um tratamento com qualidade, as pessoas vão, fazem exames, ou é oferecido uma internação em comunidade terapêutica, um hospital para desintoxicação, e a gente já internou aí uns milhares de pessoas. Mas o problema é que na Cracolândia continua chegando pessoas, né? Você está tirando e está chegando pessoas, e vai ficando pessoas cada vez mais graves na rua, né? Então, vai chegar uma hora em que você vai precisar tirar das ruas, transformar as ruas em locais saudáveis, né? Eu defendo que a que a gente chama de rua saudável, né? Então a gente não pode tolerar criança na rua sendo explorada por adultos, idosos nas ruas, né? E mulheres grávidas usando drogas. Isso não tem nada a ver com a internação compulsória, não. Essas pessoas não podem estar na rua. Qualquer lugar do mundo, elas não estariam na rua. Então, você não precisa nem recorrer à internação involuntária. As crianças, o ECA, né, o Estatuto da Criança e da Adolescência, nos permite que tire essas crianças das ruas e acolhermos da melhor forma possível, né? O idoso, tem muito idoso na rua que estão sem lugares, que tem que sair da rua, né? E mulheres grávidas usando crack. Nós tivemos nesse hub que minha equipe coordena aqui em São Paulo, tinha uma moça grávida de gêmeos usando crack. Ela se internou voluntariamente, mas se ela não viesse voluntariamente, a gente sabe que a pessoa está grávida e usando crack de gêmeos, nós temos que internar involuntariamente. É um ato médico, né? Um ato médico. Essa pessoa está colocando outras 2 em risco, então nós temos que interná-la, ponto final, né? Nós temos a prerrogativa legal
né? E o direito à vida, ele supera qualquer outro direito que as pessoas possam ter. Ela não tem o direito de comprometer duas crianças no seu ventre, né? Então, assim, a gente tem muito o que fazer, né? E podemos fazer muitas coisas. Obviamente, tem casos mais refratários. As pessoas podem estar violentas na rua, estão perdidas, estão fazendo cocô na rua sem nenhuma crítica. Você vê, não precisa ter um psiquiatra para ver que aquela pessoa está absolutamente desorganizada, em risco. E o próprio tráfico coloca essas pessoas em risco, né? Porque o tráfico não tolera as pessoas que vão ficando mais desorganizadas mentalmente, né? Elas ficam em risco, né? E produzem risco. Essas pessoas vão precisar sair de uma forma um pouco mais coercitiva, né? Que é aí que entra a internação involuntária, que é aquela que é decidida pelo médico, você não precisa de juiz nenhum para fazer isso, é um ato médico, né? O médico com a família ou, eventualmente, com o próprio membro do governo, pode fazer essa internação involuntária, ou você pode ter uma decisão judicial, que é aí que se chama internação compulsória, né? Quando o juiz determina. Mas o juiz é pouco útil, no meu modo de ver, numa situação dessa aí, né? O juiz tem muito mais o que fazer e, às vezes, não tem capacidade nem competência para decidir esses casos complexos, que envolvem risco e tudo mais. Quem tem que decidir isso é o setor de saúde, né? Fazer uma avaliação individualizada da pessoa e decidir se ela perdeu a capacidade de se autocuidar, se ela está em risco para si ou risco para os outros. Então, você tem a prerrogativa legal de internar qualquer pessoa. Pode ser um morador de rua, pode ser um médico. Já internei médicos, colegas, involuntariamente. Já internei juízes, involuntariamente. Esse é um ato médico, né, que você tem que fazer e, tecnicamente falando, é uma decisão difícil, não é que a gente não pode banalizar uma internação involuntária, mas eu sistematicamente faço isso com equipe, com estrutura, tem que ter a retaguarda de estrutura para isso, né? Doutor, e, bom, a gente está prolongando o seu tempo, já está no limite aí. Eu queria só falar de histórias, né? Eu gostava muito de ler o Yalom, né? Que é um psiquiatra, né, famoso que foi para a literatura, né? Não só a técnica, mas também, né, que escreveu A Cura de Schopenhauer, Quando Nietzsche Chorou, que é uma literatura muito bacana e introduziu a psiquiatria, a psicologia no imaginário e no conhecimento das pessoas que têm esse belo hábito de ler, né? Eu queria saber se o senhor tem histórias ou a intenção de ter um livro contando histórias psiquiátricas de sucesso, né? No caso de você conseguir tratar pessoas como essa grávida que o senhor disse que se internou, né, voluntariamente. Não, eu agradeço a sua pergunta, porque isso está na minha cabeça há muitos anos, né? Tenho muitas anotações. A minha dúvida continua sendo assim, lógico que, por um lado, você contar a história de sucesso tem um apelo, né? Eu já fiz tem um livro que se chama Sabedoria da Recuperação, né? Que são entrevistas com pessoas que estão há muitos anos recuperadas da dependência química, né? E foi feito até com uma pessoa ligada aos grupos de alcoólicos anônimos. Então, isso já tem essa história. A história é poderosa, né? Então, você fala de alguma forma, eu sei disso, que as histórias, elas são muito poderosas. Eu ainda não tive o talento literário, né, para ver qual o ângulo, né, que eu gostaria de salientar. Lógico que a história de sucesso ela é sempre poderosa, né? Então, mas às vezes a pessoa passa por um perrengue, né? Passa o herói, né? O mito do herói, né? Se você for ver os heróis de Hollywood, né? Eles são o herói, ele
passa por um desafio e depois ele supera o desafio. Essa é a história mais que compele, né? que emociona, né? Se você conta só o sucesso só não é uma grande história. O herói precisa do grande desafio e aí ele superar o desafio. Eu ainda não desisti da ideia, né? Você ter me provocado é sempre uma coisa a mais, né? Realmente porque a droga ela acaba comprometendo o que a gente tem de mais nobre, que é o pensamento, a articulação, as emoções, né? Então, eles viram como se fosse um vírus que deturpa as suas capacidades, né? Então, o herói ele tem que lutar contra esse inimigo, que não é um dragão, né? É um dragão que está dentro da cabeça dele, que ele se alimenta, o dragão químico, que ele mesmo voluntariamente ingere e transforma a sua cabeça, né, os seus pensamentos. O que tem de mais nobre no ser humano, a droga corrompe a nossa criatividade, corrompe o pensamento, o planejamento, a ousadia, né? Por isso que o meu maior argumento contra as drogas é que ela realmente corrompe o que a gente tem de mais nobre, né? Então eu acho que se algum dia eu escrever, vai ter que achar uma solução para isso. E eu acompanho vários livros que já em inglês, eu tenho uma biblioteca só dessas histórias e tudo mais, mas ainda não achei um ângulo que eu gostaria de ir para frente, né? Mas só a motivação é mais. Eu não posso esquecer isso, porque, lógico, depois de 40 e tantos anos de psiquiatria nessa área, né, número de histórias, eu acho que eu não precisaria mais histórias, né, no sentido para fazer os personagens, né? Eu acho que regularmente, quando eu discuto com a minha equipe, o risco que a gente tem, às vezes, as histórias são tão bizarras, né? Como eu falei, né? Uma senhora uma moça com gêmeos usando crack, putz, as pessoas falam, não é possível, mas é possível. Né? As pessoas que sob efeito da droga, ficam olhando para o sol e perdem a visão por causa de tanto que ela olha no sol. Isso só para dar caso da última semana que eu tive a possibilidade de tratar. Né? A pessoa que mata o pai. Né? Às vezes as histórias são tão fora da realidade, né? Porque num dos princípios das histórias de Hollywood, você tem que acreditar que a história é possível, né? Essa mesmo que o senhor falou aí de matar o pai, né? A pessoa não tem consciência nenhuma do que ela está fazendo, e quando ela volta a ter essa consciência, ela carrega isso o resto da vida, né? Daí vai precisar da terapia, da psiquiatria para o resto da vida, né? Que é difícil você superar uma coisa dessa, né, doutor? Não, difícil. Então, assim, então você tem que achar dentro dessas múltiplas histórias, assim, algumas que possam representar aí um herói que consiga superar esse monstro aí das drogas aí. Tá bom? Doutor, muito obrigado, tá? Eu que agradeço aí a oportunidade aí, foi boa aí a nossa conversa aí. Foi bem bacana. Eu espero ler um livro do senhor em breve, então. Você me manda aí ao seu e-mail, ao seu contato, que eu mando para você. Um prazer. Sim, com certeza. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, gente. Esse conteúdo vai ao ar agora, na segunda-feira, dia 11, né? Se eu não me engano, dia 11 de setembro. Bom, obrigado. Até mais.